Você já ouviu falar sobre a lei do espelho? Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, então fica aí e bora bater um papo. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós acabamos de completar 17 mil inscritos, 17 mil pessoas, 17 mil amigos que me acompanham aqui nesse canal e eu estou muito feliz. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou agora que não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Daniele, eu sou uma brasileira que atualmente vive aqui na Turquia. E nesse vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre a lei do espelho. E antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu quero deixar bem claro para você que eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, tá? Não sou profissional da área, porém eu sou uma pessoa que ama ler. E eu gosto muito de ler sobre o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e sobre o comportamento do ser humano. Então tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é baseado nas minhas leituras e no conhecimento que a gente vai adquirindo aí ao longo da vida. Então vamos começar falando sobre o preconceito. O preconceito, ele é um sentimento que os seres humanos carregam, né, dentro de si. Esse é um sentimento hostil e ele é motivado pelas generalizações. É uma ideia ou um conceito, né? Por isso que o nome pré-conceito, né? Porque é um conceito que é formado antecipadamente, muitas vezes sem a gente nem conhecer mais a fundo sobre o assunto, porque quando a gente conhece, né? Quando a gente é conhecedor, o conhecimento ele liberta a gente do preconceito. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o preconceito que existe nas pessoas é um sentimento sem fundamentos, né? E isso é uma coisa do ser humano. E eu digo isso porque aqui no meu canal eu já recebi esse tipo de comentário inúmeras vezes, incontáveis vezes. As pessoas me perguntam se os turcos são preconceituosos. E é loucura eu falar que sim, que os turcos são preconceituosos, porque eu vou estar generalizando todo um país de mais de 80 milhões de habitantes, né? E isso não existe, gente. Isso é coisa, é um sentimento que existe no ser humano, independente da nacionalidade. Se a pessoa é turca, brasileira, chinesa, russa, americana, é um sentimento que tá dentro de nós. Então, obviamente que existem turcos preconceituosos, assim como, infelizmente, existem brasileiros preconceituosos. E, infelizmente, o nosso país, o Brasil, tem muita gente preconceituosa. Muitas vezes, nós sofremos preconceito dentro do nosso próprio país. Quem nunca ouviu piadinha falando de gaúcho, que gaúcho é gay, ou piadinha dos sotaques das pessoas, piadinha de nordestino, né? Inclusive em São Paulo tem uma expressão que se usa muito, isso é coisa de baiano, que baianada, né? Quando a gente vê, de repente, uma pessoa usando uma roupa esquisita, que não combina muito as estampas, nossa, que baiano, né? Querendo dizer que é uma coisa feia, que a pessoa não sabe se arrumar, ou... Enfim, muitas vezes a gente acaba falando essa expressão porque a gente ouve tanto, faz parte, né, do dia a dia ali, e a gente nem se dá conta do tamanho do preconceito absurdo, né, ao falar essas expressões. O meu cunhado, para quem não sabe, o marido da minha irmã, ele é árabe, ele é egípcio e atualmente eles vivem lá no Brasil, já fazem anos. E o meu cunhado, por ser árabe e por ser muçulmano, ele frequenta as mesquitas lá em São Paulo, ele já sofreu preconceito no Brasil. Ele sempre sai na rua conversando com os amigos ou com a família dele pelo celular e ele conversa em árabe. Inclusive, nós já alertamos ele várias vezes, né? Não fica saindo com o celular na rua, porque aqui tem bastante assalto, né? O pessoal assalta celular, vocês sabem como que é o Brasil, né?
E ele fala assim, imagina, o Brasil é super seguro, ele se sente super seguro no Brasil. Graças a Deus até hoje nunca aconteceu nada assim de assalto com ele. E ele fica batendo papo em árabe no meio da rua. Então eu já presenciei isso, né, de um carro passando assim, meu cunhado andando na rua falando no celular e o carro passou e a pessoa que tava dentro do carro gritou assim, BUM! Sabe, fez um barulho de bomba assim pro meu cunhado, sabe, porque ele é árabe, enfim, muçulmano. Por ouvir ele sempre passando na rua, falando no celular, conversando em árabe, o pessoal sabe que ele é árabe. Então eu presenciei essa cena, eu vi isso e eu me senti muito mal. O meu cunhado nem ligou, acho que ele nem percebeu, porque ele tava no celular conversando, então ele nem liga também para essas coisas. Mas é para você ver, né, que infelizmente no Brasil também existe muitas pessoas preconceituosas. Aí, gente, aqui no meu canal eu vou ler aqui alguns comentários que eu já recebi aqui, inclusive comentários recentes, tá? Olha, eu recebi esse seguinte comentário aqui. Nunca sofreu preconceito em um país islâmico? Muito estranho, né? A pessoa acha estranho o fato de a gente não ter sofrido preconceito aqui, porque é um país islâmico e logo islâmico, né? O muçulmano é preconceituoso. Outro comentário aqui. Eu odeio os turcos, Deus me livre deles, eles são muito preconceituosos. Observe os comentários. Por que que eu falo observe os comentários? Porque há uma discrepância, né? Há uma incoerência nessas mensagens, porque é muito contraditório. A pessoa falar, Deus me livre desses turcos, né? Eu não quero ter nenhum tipo de contato com esse povo. Por quê? Porque eles são preconceituosos. As pessoas, elas adoram falar mal dos outros. Muitas vezes dá mais prazer falar mal das pessoas do que falar bem das pessoas, né? Porque dessa forma não sobra tempo pra gente poder perceber e corrigir os nossos próprios defeitos, porque todos nós temos os nossos defeitos, né? Isso é um erro muito grande. Nós sempre estamos julgando os outros. E sempre que a gente julga e continua julgando, a gente está fechando os nossos olhos para os nossos próprios defeitos. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, nem sei se eu posso falar todas as vezes, mas na maioria das vezes, esses julgamentos, eles vêm dos nossos fantasmas interiores, né, das nossas sombras, daquele nosso lado mais sombrio que todos nós temos, que são os nossos defeitos. Muitas vezes nós conhecemos os nossos defeitos e muitas vezes nós não conhecemos, porque é muito difícil a gente admitir e a gente aceitar os nossos próprios defeitos, né? Mas sempre que nós julgamos, nós estamos usando o nosso lado sombrio, a gente está usando a nossa sombra, a gente está usando os nossos complexos de inferioridade, a nossa rejeição, de repente o medo da gente ser passado para trás. Daí vem a questão do autoconhecimento, né? Quanto menos conhecimento nós temos de nós mesmos, mas nós transferimos para as outras pessoas a nossa própria sombra. A gente pega tudo aquilo que a gente tem de ruim, vamos falar assim, dentro de nós mesmos e a gente despeja aquilo no outro. Inclusive, na psicanálise existe uma teoria que explica isso, e eu não vou ficar entrando muito a fundo em teorias, porque, como eu disse, eu não sou profissional da área, mas eles chamam isso de projeção. Seria como se fosse um mecanismo de defesa da nossa mente, porque a nossa mente ela é muito espertinha e ela usa esse mecanismo para fugir, né, daquilo que nos incomoda. Então, pela lei do espelho, tudo aquilo que mais te incomoda em uma outra pessoa reflete exatamente tudo aquilo que você é ou tudo aquilo que está
mal resolvido, sabe? Dentro de você mesmo. Por exemplo, quando nós culpamos alguém pela nossa própria infelicidade, é a nossa mente, né, fazendo isso justamente para evitar todo esse desconforto, né, da gente assumir o erro, falar, não, a culpa foi minha. É muito mais fácil a gente despejar aquilo para cima da outra pessoa. E essa lei do espelho, ela sempre acontece, e muitas vezes ela acontece de maneira consciente, quando você tem consciência daquilo, mas na maioria das vezes ela acontece de maneira inconsciente. E aí é que tá o grande desafio, porque você não aceita isso. Imagina, eu não sou assim de jeito nenhum. É muito difícil a gente aceitar e assumir o nosso lado sombrio, mas é só quando a gente aceita, né, que todos nós temos defeitos, é que a gente pode melhorar a cada dia, né, evoluir, porque nós somos seres humanos e estamos em constante evolução. O interessante para você poder compreender um pouquinho melhor, o Tolga, ele tem um defeito, um defeitinho, e esse defeito me incomoda. Não vou aqui expor que defeito é esse, porque esse é um lado vulnerável nosso, né? Não vem ao caso expor na internet. Mas esse defeitinho do Tolga me incomoda. E o mais interessante é que eu sou exatamente igual a ele. Isso que me incomoda nele é exatamente eu. E eu aceito isso, eu sei que eu também sou assim e que eu preciso mudar, e mudar que é muito difícil, né? Mas estamos aí, né, em constante evolução, tentando mudar, tentando aprender as coisas, mas para que você compreenda, aquilo que me incomoda nele, eu sou igual. E essa lei do espelho, ela não é apenas para as coisas ruins, para os defeitos que a gente tem. Ela serve também para as qualidades. Aquilo que você vê de bom numa outra pessoa, você também é igual. Isso também é um reflexo seu. E um grande exemplo disso é quando nós nos apaixonamos. A gente atribui para aquela pessoa amada características que, na verdade, existem dentro da gente. A gente é como se fosse um espelho. A gente enxerga coisas maravilhosas naquela pessoa, quando, na verdade, são qualidades nossas mesmo. E de repente aquele príncipe encantado, ele vira um sapo. Quando na verdade ele sempre foi o sapo. Você que estava projetando o seu lado bom naquela pessoa. Deu para você compreender o que é a lei do espelho? E quando eu recebo esse tipo de mensagem, de comentários aqui no meu canal, Deus me livre desses turcos, eu odeio os turcos, eu não quero ter nenhum tipo de contato, nenhum tipo de relacionamento com eles, porque eles são preconceituosos. A pessoa que está fazendo esse tipo de comentário, ela também está sendo preconceituosa. Você não concorda? Ao falar Deus me livre dos turcos, porque os turcos são preconceituosos, a pessoa tá generalizando, né? E a gente precisa trabalhar essa nossa própria sombra, senão a gente acaba tratando o outro da mesma maneira como o outro nos trata. E isso anula a nossa personalidade, sabe? Ou seja, se ele fez isso comigo, eu vou fazer isso com ele. Aí ele é preconceituoso, então eu vou ser preconceituoso por ele, sabe? Com ele. E isso é muito triste. A gente acaba agindo com o outro da mesma maneira, fazendo com o outro aquilo que a gente abomina, sabe? Por isso que é muito importante a gente enxergar a nossa sombra e trabalhar esse nosso lado para que a gente possa evoluir e melhorar como seres humanos. Porque quando a gente se entende, fica muito mais fácil da gente entender o outro. Quando a gente é capaz de entender a nós mesmos, é muito mais fácil da gente compreender outros pontos de vista. E todos nós temos as nossas sombras. E eu estou me incluindo nisso também. Todos nós temos. E enquanto nós não aceitarmos
essas sombras, para transformar a sombra em luz, nós iremos magoar as pessoas, nós iremos destruir os corações das pessoas e nós iremos também nos destruir. E sempre que a gente julga uma outra pessoa, né, apontando o dedo, você é grosso, você é desonesto, você é preconceituoso, a gente tá apontando um dedo para a pessoa, mas quantos dedos não estão sendo apontados pra gente no momento em que a gente julga alguém? Eu tenho um dedo apontado para a pessoa e tenho outros vários apontados para mim, sabe? O julgamento, ele sempre fala de nós mesmos. E não é fácil de aceitar isso, não é fácil de admitir isso, mas essa é a única maneira de você se amar de verdade, de você se respeitar e de você respeitar o próximo, porque sempre que a gente julga alguém, a gente nunca sabe pelo que aquela pessoa passou, a gente não sabe os traumas que aquela pessoa carrega, porque todos nós, enquanto seres humanos, carregamos os nossos traumas dentro de nós, todos nós, né? E quando a gente julga a outra pessoa, a gente não sabe das dores daquela pessoa, a gente não sabe as frustrações daquela pessoa, a gente só sabe o que aquela pessoa permite que nós saibamos. E ainda assim, mesmo ainda assim, ainda é muito pouco, né? Então nós não conhecemos nem a nós mesmos direitos, estamos nessa constante busca aí pelo autoconhecimento, então quem somos nós para julgar as outras pessoas? Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, a mensagem que eu gostaria de transmitir para você. Conheça a sua sombra. O autoconhecimento é um caminho difícil da gente percorrer, né? Porque é muito difícil a gente aceitar os nossos defeitos, a gente assumir que nós temos esses defeitos, mas é muito preciso, né, que a gente faça isso para que a gente possa transformar a sombra em luz. E quando a gente transforma a sombra em luz, a gente se ilumina, né? A gente muda para melhor, né? Então, é isso que eu queria falar. Eu gravei esse vídeo por conta de tantos comentários que eu recebo aqui no meu canal, falando de turcos. Os turcos são muito preconceituosos, os turcos são porcos porque eles não tomam banho, os turcos são agressivos com as suas esposas, os turcos maltratam as mulheres, né? Sempre dessa maneira generalizada de se falar. Então eu quis transmitir essa mensagem para que vocês possam refletir um pouquinho aí e praticar sempre o seu autoconhecimento para a gente evoluir aqui na Terra enquanto seres humanos. Todos nós estamos em processo de constante evolução, então é muito importante que você se autoanalise antes de você falar algo sobre alguém, ou antes de você julgar alguém, ou antes de você despejar essas suas frustrações, né, em cima da outra pessoa, né, colocando o outro como um espelho seu, né, para que você reflita nas suas próprias atitudes, tá bom? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixa de deixar o seu likezinho aqui, deixa o seu comentário também. Durante a primeira hora aqui eu vou publicar o vídeo e uma horinha aqui eu sempre vou ficar online, tá bom? Para responder os comentários de vocês, pra gente ir interagindo, tá bom? Um beijo muito carinhoso no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e, se Deus quiser e Ele há de querer, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.